Ok, gente, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como vocês podem fazer numa aula experimental, tá? A gente separa em duas partes. Então, a aula experimental ela tem 30 minutos, sendo 22 minutos para vocês se apresentarem, conhecerem os alunos, eles conhecerem vocês, darem a aula de vocês em 22 minutos. Os restantes 8 minutos vocês vão mostrar a Flexd. Tá? Eu separei um outro vídeo em que eu vou mostrar sobre a Flexd, porque nesse daqui eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar a parte do material. Tá? Então eu vou compartilhar a tela para vocês verem. Ok? Então, legal. Eu estou aqui na pasta do Kit Professores, tá? Vou voltar aqui. Ó, Kit Professores. Eu clico em livros didáticos e eu vou lá. Eu tenho todos os livros aqui e os PDFs, tá? Eu vou ensinar duas coisas para vocês nesse vídeo. A primeira é como mandar o material caso o aluno não tenha. E a segunda coisa é fazer uma aula experimental. Tá? Então, caso o aluno não tenha o material, vocês entram em PDFs, tá? Clica nos três pontinhos. Vamos supor que o aluno que eu vou mandar o material é B2. Legal. Eu clico aqui, tá? Ó, livro didático B2. Clico nos três pontinhos, faço download. Acabou? Não. Eu venho em Conversation, faço o mesmo processo, procuro o B2. Aqui, ó, B1 e B2 está junto. Então, mesma coisa. Clico nos três pontinhos, faço download. Acabou? Não. Volto nos PDFs, tenho a apostila de lição de casa. Tá? E aqui dentro eu vou encontrar a apostila de lição de casa do nível B2, faço download e agora sim, acabou. Tá? Tudo isso é interessante a gente enviar no e-mail dos alunos. Tá? No finalzinho da aula ali, a gente pode perguntar: fulano, fulana, você pode me mandar o seu e-mail? Tá? Eu vou te mandar os materiais da escola por lá. Tá? Lembrando o seguinte, gente, aula experimental a gente não manda nada. Tá? Aula experimental o aluno só está dando uma olhadinha. Tá? Então ele não comprou nada, então a gente também não vai mandar nada para esse aluno. Tá? Mas, se for um aluno novo ou de outro teacher, aí sim, tá? Só para vocês ficarem cientes, o pessoal do suporte já é responsável por fazer todo esse processo de enviar o material. Mas pode acontecer de eles esquecerem ou acontecer alguma coisa, tá? É bem raro de acontecer, tá? Eles são bem organizados nessa parte. Mas se acontecer, vocês já sabem o que fazer, tá? Legal. Então, essa é a parte que eu falei sobre mandar o material, mas a parte de dar a aula experimental, vocês vão fazer o mesmo caminho, tá? A diferença é que vocês vão entrar em um desses livros aqui. Gente, seguinte, na aula experimental, o aluno ele não conhece nada, não conhece escola, não conhece professor, não conhece ninguém praticamente, talvez o vendedor, né? E aí, neste caso, é interessante vocês apresentarem algo que seja congruente com a necessidade do aluno. Isso vocês vão identificar na conversa, tá? Então, por exemplo, Felipe, manda para mim o link da aula experimental. Mando. Qual que é o nível do aluno? Vai estar ali embaixo. Tá? O aluno é nível básico, intermediário, avançado. O objetivo é tal, que é tal coisa. Mas, claro, na conversa que vocês vão ter na aula experimental, já dá para ter uma noção. Tá? Só que 98,9% das vezes, esse aluno vai ser um aluno básico. Tá? E aí vocês podem utilizar o livro A1. Tá? Uma sugestão, o livro A2, ele tem muitas coisas legais de conversação. Então, mesmo se for um aluno um pouco mais avançado, dá para vocês utilizarem. Tá? Então, se for um aluno mais básico, pode usar o livro A1, eu vou abrir aqui para vocês verem. Tem o didático e o conversacional. Eu vou usar o didático para mostrar. Tá? Então, eu vou usar três situações. Uma situação em que o aluno é muito básico, uma situação em que o aluno não quer aprender o básico, quer ir logo para a prática, e uma situação em que o aluno já é um pouco mais avançado. Tá? Então, iniciando aqui, tá? O aluno básico, 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 tá? A gente tem isto aqui. Tá? Essa é a primeira aula. Tá? What's your name? Where are you from? Where do you live? How old are you? What do you want to learn English? Basicamente isso. Tá? Claro que na primeira aula é interessante assim, uma sugestão.
tá? Não precisa fazer dessa forma, tá? Então, fulano, fulana, vamos fazer o seguinte, você vai ler a pergunta e eu respondo, pode ser? Aí na segunda vez a gente inverte, ok? Ok, professor, legal. Então o aluno vai lá. What is your name? My name is Philip. Mas você sabia que eu posso falar I am Philip? Aí a pessoa, nossa, é verdade, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Então. E você sabia que eu posso falar This is Philip? Nossa, isso aí é diferente, nossa, eu não conhecia. Então. Principalmente se você estiver ligando, né? Oi, aqui é o Felipe. Hello, this is Philip, né? Então, para você se identificar, tá bom? E aí, vai fazendo dessa forma, fica uma conversação, fica bem interativa, né? Aquela coisa que a gente conversa que a gente passa de ser uma aula interativa, né? Ter uma troca ali, a ideia é essa, né? E quando chega na última aqui, what do you want to learn English? Né? A pessoa fica, nossa, mas como é que fala isso? Como é que lê isso? Né? Eu sempre falo o seguinte, imagina o seguinte, como é que mineiro fala quando ele não entende alguma coisa? Né? Vai falar um why, né? E aí a pessoa nunca mais esquece que isso aqui se fala dessa forma. Né? Mas se esquecer, você fala, e o mineiro, como é que é? A pessoa lembra na hora. Né? Gente, essas brincadeirinhas, essas coisas, elas deixam muito mais leve a aula, né? Não fica aquela coisa maçante de só matéria, só isso, só conteúdo, né? Fica uma coisa mais descontraída e o aluno começa a gostar. Às vezes o aluno nem gosta tanto de inglês, né? Mas, poxa, vai cativando, vai sendo uma aula divertida, legal, o aluno começa a pegar gosto, né? Isso já aconteceu comigo, né? De alunos, poxa, não gostar tanto assim, mas gostar da aula, gostar da interação, né? Ou já gostar de inglês e gostar ainda mais, né? Então, vale a pena fazer assim, tá? Porém, é, vai ter situações em que vocês vão encontrar alunos que, poxa, eles não estão muito abertos para o básico, né? Olha, Felipe, eu não quero aprender o básico, tá? Já tô cansada de verbo to be, tá? Não aguento mais. Eu quero prática, eu quero ir para a prática. Ok, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu acredito que em algum momento na sua vida você vai precisar lidar com uma situação dessa, que é você fazer um check-in no hotel. Tá? Você vai precisar fazer isso. Tá? Então, por conta disso, eu tô te mostrando essa aula, tá bom? E aqui a gente tem um diálogo, tá? Onde você é a pessoa A e você vai ser a pessoa B. Pode ser? Pode ser, professor? Maravilha. Então vamos lá. Alright, what's your full name? Aí a pessoa, oh, my full name is. Bacana, legal. How do you spell that? How do you spell that? Aí a pessoa, spell? O que que é spell? Ah, spell é soletrar. Ah, tá bom. Soletrar. Ih, rapaz, e agora? Ai, meu Deus. Alfabeto? Ixi, não lembro. Não sei. Não, eu falo, não, tranquilo, relaxa. Sem problemas. Vamos lá. Vou seguir aqui. Thank you. What is your phone number? Aí a pessoa, números. Ixi, não lembro. Lembra até o 2. Ixi, não lembro. Eu falo, não, tranquilo, relaxa. Não tem problema, vamos lá, vamos continuar aqui. Perfect. Last, what's your email? Can you spell it, please? Aí pronto, ferrou. Agora, se a pessoa já não estava conseguindo soletrar o nome e o número de telefone, quem dirá o e-mail que tem números e letras, né? Então, aí, assim, a gente não fala para a pessoa, olha, o básico é importante, vamos lá tentar, dar uma chance. Você não tá falando nada disso. Aí você sabe que a pessoa vai rejeitar. Você tá fazendo a vontade da pessoa, você quer isso? Tá bom, vamos fazer. Mas você vai perceber que não é bem isso que você tá achando, né? Claro que a gente não fala isso, né? Mas você vai perceber que não é bem assim, né? E aí, na prática, a pessoa vê, poxa, mas realmente, né? O básico é importante, né? Eu preciso aprender o básico, né? E aí a pessoa começa a ter esse choque de realidade aos poucos, né? Então é melhor que a pessoa sinta isso aqui do que numa situação real, né? Melhor que ela passe isso na aula, que o professor está ali para ajudar, do que numa situação real onde talvez não tenha alguém para ajudar, né? Mas enfim, essa é a situação 2 em que a pessoa não quer aprender do básico. E a situação 3 é onde a gente pode encontrar um aluno que é um pouco mais avançado. Tá? Se for muito mais avançado, a gente vai de acordo, claro, vale um B2, C1 ou um C2, tá? Mas eu vou pegar aqui o livro A2. Por quê? Porque a gente pode fazer uma aula de conversação, tá? É a primeira aula, não vamos começar no hardcore logo de cara, né?
Então, por ser a primeira aula, eu pegaria aqui uma conversação, tá? E o legal desse livro é que ele tem vários links direcionados para o site do British Council, tá? Como por exemplo esse aqui, tá? Se vocês aproximarem, né, colocar aqui em tela cheia e clicar, ó, tá vendo que muda, ó? A setinha fica diferente. Ou não, pera. Tá. A página inteira é um link, né? Então assim que a gente clica, ele direciona para o British Council, né? E a gente tem um exercício de listening, tá? Então dá para fazer ali uma conversação também, tá? É bem legal. Aqui, ó, quer ver? Direciona para uma atividade, né, exercício de listening. Aqui perguntas, dá para fazer uma conversação. Do you like to eat out? Do you prefer to eat out or order in? Dá para fazer ali uma conversa, né, bem interativa. Introduzir um vocabulário, né, o aluno que, mas eu não conhecia isso, né? Eu estou no nível avançado, mas eu não sabia disso. Olha só, né, já é um complemento aí, né? Um vídeo aqui com uma situação real, né? O legal é isso, você tem uma situação real que acontece, né? Pessoas ali fazendo, encenando a situação, mas uma situação que pode realmente acontecer, né? Então, tem um vídeo aqui exemplificando isso, né? E logo em seguida perguntas, né? Perguntas para que você consiga utilizar um pouco do vocabulário que você aprendeu ali no vídeo, aprendeu ali no slide anterior e você consegue usar ali na prática, né? Então, poxa, dá para usar essa aula de muitas formas diferentes. E o professor fica completamente à vontade para moldar a aula de acordo com isso, tá? Então, estão aí as minhas sugestões em relação às aulas, tá? Fiquem à vontade para usarem as aulas, os materiais que vocês acharem mais adequados, tá? Eu sempre falo, vocês não precisam ficar presos ao livro. Vocês podem usar outras coisas, tá? Extensões do Google, podem usar sites, podem usar jogos, podem utilizar atividades, tá? Fiquem completamente à vontade em relação a isso, tá bom? E principalmente, o intuito é que o aluno aprenda e evolua. Tá? O principal é o conhecimento. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Bom, é isso, gente.